Nação, chegando informações aí do Mengão, né? Parece que o Flamengo tá disposto a trazer um volante ali com as características de Danilo, né? Aí eu faço a pergunta, não será Danilo esse jogador? Para lembrar aqui que o Botafogo tá numa situação financeira aí preocupante, né? Todo mundo discutindo essa situação financeira do Botafogo. E, sinceramente, eu não descarto, né? Ah, mas porque o Botafogo não negocia jogadores do clube com rival direto? Eu acho que isso aí não tem nada a ver. Dependendo da proposta, dependendo da ocasião, eu acho que sim, o Botafogo libera, né? Mas o Flamengo deixou bem claro que é um jogador estilo Danilo. Não é obrigado a ser, obrigação ser Danilo, né? Se fala em muitos, se fala em Marcos Antônio do São Paulo, né? Que é outro jogador que o Flamengo já teve interesse, é jogador que o Flamengo já fez proposta por ele, né? Inclusive se fala muito aí que São Paulo também estaria interessado em Everton Cebolinha, né? Aí começa a se discutir, será que vai ter alguma troca? Será que vai ter uma possível negociação envolvendo esses dois jogadores, né? Uma coisa é certa, Everton Cebolinha perdeu muito espaço no Flamengo, eu não sei como é que tá a questão dos treinos, a questão do desempenho do jogador no dia a dia, né? Mas a gente percebeu que com o Leonardo Jardim parece que ele perdeu bastante espaço, né? Inclusive, outros jogadores, o Alacian, entram e ele não entra nos jogos. Inclusive, no jogo do Vasco aconteceu justamente isso aí, né? Mas o Flamengo definindo aí, quer mais um reforço, quer mais um jogador. E todo mundo sempre colocando Danilo como um possível reforço. Por quê? Porque Danilo, pelo que a gente está entendendo aí, dificilmente ele vai continuar no Botafogo, pessoal. Pela situação do Botafogo, pelo que acontece nos bastidores aí, eu não vejo aí Danilo ficando muito tempo mais no Botafogo, né? Por isso que ele é especulado no Flamengo. Sem sombra de dúvida, é um grande jogador, assim como o Marcos Antônio também é um grande jogador, né? É um jogador que já mostrou sua capacidade, é um jogador que está adaptado ao futebol brasileiro. Então, se Marcos Antônio ou Danilo vir a vestir a camisa do Flamengo, para mim seria excelente contratação. Ah, mas o Flamengo tem bastante jogador nessa posição, mas o Flamengo, pelo que a gente está entendendo, vai intensificar. O Flamengo que entra em campo, se eu não me engano, nessa quinta-feira, né? Jogo pela Libertadores, jogo esse que o Flamengo está tentando buscar a vitória para se garantir ali no topo, né? Quem sabe na classificação geral, líder do seu grupo e líder no geral. Vamos reagir ao vídeo, sempre deixando nossa opinião. O crédito do vídeo vai para o canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos ver o que eles falaram sobre esse assunto. Para o Bruno Andrade, será que o Flamengo vai em cima do Danilo? Dinheiro tem. Tem. Será que vai contratar? Perguntar para o Bruno. Responde, Bruno. Nem sei se eu botei ele numa fria. Oi, não, eu respondo até porque é informação. Essa não é super carta Bruno Andrade, essa é super informação. Ou informação só, não vou ser aqui, vou ser humilde nesse ponto. Mas é que nós temos um combo Flamengo, é muita notícia de Flamengo. Então tem Bruno Henrique, tem Danilo, lateral barra zagueiro, tem o Danilo do Botafogo. Começo respondendo então a pergunta do Hernan. Já não é de hoje, e aliás a própria ESPN, se eu não me engano foi o próprio Daniel Bocato que levantou novamente a informação de Flamengo interessado e acompanha a situação do Danilo, naturalmente, até porque o Flamengo busca um número 8, e aqui é uma informação já inicial, já há muito tempo nós falamos que o Flamengo vai em busca de um 9. Pela manhã eu fui tentar descobrir se há alguma negociação em andamento por esse 9, por esse tal 9 que o Flamengo busca para ser a sombra do Pedro. Não me explicaram como é que está o processo, está mais avançado, menos avançado, qual é o nome, quais são os nomes. O que me disseram extra, reforçando evidentemente que buscam um 9, é que outra prioridade do Flamengo no mercado é a contratação de um meia, de um 8. Alguém com características de Danilo, quis um substituto tipo Pedro, Danilo, né? aqui eu vou abrir aspas para a fonte, alguém tipo Danilo, mas que não será o Danilo, ou muito potencialmente não será o Danilo, que é um jogador que interessa sim, mas o Flamengo reconhece vários obstáculos. Rivalidade, o Flamengo entende que o Palmeiras no Brasil tem a prioridade, até pela relação entre clubes que eu mais cedo falei, mas porque o próprio Danilo tem essa prioridade, lembrando que ele prefere sempre o futebol europeu, e porque o Flamengo considera uma negociação cara. O Danilo é jogador para mais de 30 milhões de euros. E o Flamengo já gastou muito com um jogador com outras características, mas também de meio campo, que é o Paquetá. Não vale então, essa grana entre aspas, toda. loucuras para o Flamengo, grandes investimentos para o Flamengo. Não que não venha contratar um grande meio campista,
mas o dinheiro tem que ser muito mais bem gerido, um atacante e um meio-campista. Então o Danilo fica um pouco de lado. Eu não descarto 100%, mas conversando com uma pessoa hoje bem forte no Flamengo, é que o Danilo não é a prioridade. O Flamengo olha para outros nomes para reforçar o meio-campo, mas com características de Danilo, jogador tipo Danilo. Então acho que eu respondi a pergunta aí do Hernan. Eu olhei pro Hernan e pensei numa coisa e acho que ele pensou na mesma coisa. Não é? Marcos Antônio. E aí entra tudo agora, né? Vamos lá. Não, porque, tipo, o primeiro nome que eu penso, quem é tipo Danilo, é o Marcos Antônio. Mas close, Vicari, né? Não é? e não é só por feeling, tá? E aí não é feeling, isso aí é informação. Então. O Flamengo já tentou a contratação do Marcos Antônio. O Boto, diretor esportivo português do Flamengo, é apaixonado pelo futebol do Marcos Antônio, conhece o Marcos Antônio do futebol português, depois do futebol ucraniano, trabalharam juntos no Shakhtar. Existe uma boa relação, e depois jogo por Hernan, porque o Hernan tem mais informações sobre isso. A relação Flamengo e São Paulo é boa. Então, se você não tem o Danilo à disposição ou coloca o Danilo como alternativa de... Bom, pessoal, sem sombra de dúvida, Marcos Antônio, né? É um excelente jogador, só que, por exemplo, Danilo, o Botafogo quer 30 ou 35 milhões de euros. É caro, não vai achar para vender. Ah, mas ele vai para uma Copa do Mundo. É um ponto de interrogação, pessoal. Ah, Marcos Antônio, o São Paulo quer 30 milhões de euros. É caro. É caro porque quando os clubes vão negociar com o Flamengo, sempre tem essa dificuldade de querer valorizar muito o seu jogador. Por exemplo, eles querem Everton Cebolinha, né? Cabe o Flamengo tirar o máximo, né, de que possa tirar sobre Everton Cebolinha. Difícil, você naturalmente olha para o Marcos Antônio, que tem um ponto importante que nesse momento não joga contra a negociação, mas é negativo. O Marcos Antônio está lesionado, mas ele tem 11 jogos. E não vai fazer o 12º e o 13º tão rápido. E isso ajuda no timing da negociação no meio do ano. Caramba, tem isso, hein, Hernan? A contusão do Marcos Antônio o deixou fora dessas partidas. Vamos lá. Caramba, não tinha pensado nisso. Independentemente do desejo do Flamengo, do desejo do Boto em relação ao Marcos Antônio, o São Paulo foi muito firme, assim, numa reunião que teve Rui Costa e Boto frente a frente, num café. Só, não quero me desfazer do jogador, por favor, pare de ir atrás do meu jogador. Foi um papo reto, assim, essa foi a real. Né? E isso foi amplamente divulgado aqui no Fala Fonte. O São Paulo, quando ganha tempo e até chega a sugerir uma cláusula de saída para o Flamengo, né, caso o Flamengo quisesse cobrir uma oferta de fora, o São Paulo costurou isso muito bem nos bastidores e conseguiu. Mas o São Paulo agora quer Everton Cebolinha, Marcos né? Antônio, é um ponto positivo, né? De um projeto no São Paulo, de ser, né, ídolo no São Paulo, de brigar por títulos no São Paulo, teve um aumento salarial, o principal jogador, o anúncio da renovação da maneira que foi feito. E o São Paulo também se resguarda via multa rescisória. A multa rescisória para times do Brasil, Marcos Antônio, é quase 1 bilhão. Ninguém vai sair pela multa, óbvio. Claro. Mas o São Paulo não tem interesse em vender o Marcos Antônio. Se o Flamengo chegar com algo acima de 30 milhões de euros, o São Paulo não é um time que está nadando em grana. É um clube muito pelo contrário, é um clube que está na UTI financeira. Essa é a verdade. Óbvio que a conversa pode ser diferente, mas até isso acontecer, tem que ver se ele vai passar o número de jogos no Brasileiro, como é que vai a direção e o próprio presidente Maciz vão lidar com essa situação de perder um jogador em relação a uma repercussão com torcida. Então, assim, o São Paulo não quer se desfazer do Marcos Antônio, esse é o ponto. Se o Flamengo quiser, vai ter que chegar com um caminhão de dinheiro e criar uma dúvida na direção do São Paulo, e obviamente isso vai ser... a torcida vai ser muito contrária a uma decisão de vender o jogador para um rival. O Matheus Gomide está falando aqui, ó. Pessoal, claro, todo mundo sabe, né, que dependendo dos valores, geralmente o jogador faz aquele corpo, quer ir, né? Não estou dizendo aqui que ele vai fazer isso, mas sinceramente, se for o caminhão de dinheiro, como o André fala aí, 30 milhões de euros, eu acho que o Flamengo esquece. Não tem para que aqui tentar essa contratação. 30 milhões de euros por esse jogador, pra mim, aí é muita grana, pessoal. Que o jogador que o Flamengo precisa é o Tapia.
Sacanagem, O né? Gonzalo Tapia? Estão falando aqui que é o Tapia. O Pinholato tava com a gente sempre de manhã, você lembra? Lembra, agora Aí tá ele falou assim, ó, esse horário ficou horrível. O meu horário de almoço de serviço. Antes eu assistia às 9 trabalhando. Então antes ele recebia para assistir o Fala Fonte. Entendeu, Bruno? Agora é justamente no horário de almoço dele, mas o que importa é que ele tá com a gente também. Ainda sobre, Bruno, sobre o seu chefe gosta. Fala que o chefe dele gosta. O chefe prefere. O que você faz, ô Pinholato? Manda aí. Onde é que você trabalha? E qual é a sua profissão? Arboleda no Vasco, tem algo? Então, o Hernan já falou aqui mais cedo que tinha clube de ouro no Arboleda. O Vasco era um dos interessados, mas hoje não tem conversa. Exatamente. Hoje não tem nenhuma conversa. Isso. Em andamento. E vai ficar treinando lá no São Paulo. Tá? Quem chegou agora, só volta lá no começo da live. Tem um corte também. Vai na rede social. Já tem corte? Acho que deve ter. Se não tiver, me perdoa. Se não tiver, vai ter. Se não tiver, me perdoa. Me perdoa. Pois é, pessoal. A mídia discutindo essa questão desses reforços, né? Possível reforço do Flamengo. Mas sem sombra de dúvida, eu acho não, tenho quase certeza. Caso o Flamengo venha fazer isso, tentar contratar o Danilo, o Marcos Antônio, por esses valores que estão sendo divulgados, né? Para mim é um exagero, para mim é uma loucura, para mim é um desespero, né? Mas Marcos Antônio, pessoal, nós não estamos aqui discutindo a questão de ser ou não ser bons jogadores, são excelentes jogadores. Danilo vem fazendo, acho que se tem um jogador que se aproveita no Botafogo hoje, todo mundo concorda que é Danilo. Se tem um jogador que merece uma vaga na seleção brasileira, é Danilo. Pelo outro lado, Marcos Antônio também vem jogando, fazendo excelente, principalmente a temporada passada, não essa, né? Se lesionou essa temporada. Mas é outro grande jogador. Agora sim, geralmente quando os clubes negociam jogadores com o Flamengo, eles... Um exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem claro. Marcos Antônio chegou aí no São Paulo por preço de banana. Não estou dizendo aqui que o São Paulo vai ter que vender Marcos Antônio por merrecas. Não estou dizendo isso. Mas só que, se eu não me engano, foi 3 milhões de euros ou foi 3 milhões de dólares. A verdade é essa. Aí o Flamengo entra numa possível negociação, aí o time quer 30 milhões de euros. Para mim é surreal, pessoal. Para mim não existe isso, né? Para você ter noção, Paquetá foi 40 e poucos milhões de euros, né? Então, nesse momento, você trazer um jogador por 30 milhões de euros, o mesmo serve para Danilo. É um bom jogador, é um jogador muito bom, excelente jogador. Mas nesse momento, você ir no mercado e trazer Danilo por 35 ou 40 milhões de euros, é desespero. É desespero. E outra coisa, é uma posição que o Flamengo, assim, não necessita tanto, né? E vamos lá, meia. Quando eu digo meia, ali pode jogar no meio campo, né? Primeiro volante ou segundo volante. O Flamengo tem vários, pessoal. Pulgar, Jorginho, Everton Araújo, Saul, De La Cruz. Quer dizer, aí eu já disse 5. Falando só do volante, né? Mas quer um meia, ok. Um meia. Porque a gente olha muito para o cenário de hoje, né? Hoje, realmente, o Flamengo tá sem meia, né? Mas tem Arrascaeta, que é o titular. Tem Paquetá, que joga nessa posição. Tem Carrascal. São 3. Agora, uma coisa que eles trouxeram aí, que eu concordo completamente, é o substituto de Pedro. O Flamengo tem que ter o substituto de Pedro, pessoal. A gente sempre vem batendo nessa tecla. Cadê o substituto de Pedro? Cadê o substituto de Pedro? Mas Pedro sai, aí improvisa. Gonzalo Plata. Bruno Henrique. Eu acho que não dá. Você tem que ter um substituto ali. Tem que ter um jogador que dá posição, né? Então, se o Flamengo realmente quer trazer um jogador para fazer a diferença essa temporada no elenco, tem que ser um substituto de Pedro. Mas o Flamengo não vai no mercado, não vai trazer um jogador ali para ser banco de reserva, né? Mas o elenco do Flamengo é sempre assim, pessoal. O elenco do Flamengo hoje é titular, amanhã é reserva. Não tem como aqui você cravar que você vai chegar e vai ser titular, né? Que diga Danilo, que diga Carrascal, que diga Gonzalo Plata, que diga Paquetá. São jogadores que têm qualidade, mas uma hora ou outra vai precisar usar.
e principalmente uma temporada como essa aqui no futebol sul-americano, temporada de Copa do Mundo, temporada onde os times precisam de elenco. Então eu acho que o Flamengo precisa de um substituto de Pedro. Tá jogando bem. Inclusive seu nome já começa a ser especulado numa futura convocação final aí para a seleção brasileira. Mas para mim, pessoal, sou bem realista. Tem que ter um substituto. Tem que ter um substituto ali, porque você sabe, quando tem o substituto, o cara não se acomoda, né? O cara não vai sentar ali, mas o que acontece? Não. Se tiver um substituto ali, os caras, sem sombra de dúvida, vai ter uma briga ali sadia, né? E quem jogar mal, os caras vão estar ali passando por cima e vão estar fazendo a diferença, né? Que diga Pulgar. Ou vocês acham que Pulgar hoje tem uma vaga garantida no Flamengo? Eu não vejo. Pelo contrário, Pulgar quando chegar, ele vai brigar por posições. Pulgar quando chegar, pessoal, vai brigar por posições. Por quê? Porque Everton Araújo está jogando muito bem. Porque Jorginho é aquele jogador que tanto faz ele ficar 1 mês, 2 meses fora dos gramados, que Deus queira que isso não aconteça. Quando ele chega, simplesmente joga muita bola. Todo mundo sabe. Então, a gente sabe que esses caras aí tem tudo para fazer a diferença. Esses caras aí tem tudo para entrar em um jogo e fazer a diferença, né? Mas é como eu disse. Para mim, hoje, Pulgar é banco, né? Então, se o Flamengo quer trazer um jogador, tem dinheiro para trazer um jogador, você prefere Danilo ou você prefere Marcos Antônio? Eu não prefiro nenhum. Sabe quem eu prefiro? Eu prefiro que o Flamengo vá no mercado e contrate um substituto de Pedro. Que o Flamengo vá no mercado e traga um substituto para Pedro. Aí sim. Aí sim, sem sombra de dúvida, eu acho que o Flamengo estaria fazendo certo, né? Estaria não, tá fazendo certo, né? Tomara, né? Tomara que o Flamengo vá no mercado, traga um substituto de Pedro. Tomara que Pedro vá para a seleção brasileira, se valorize. Eu não tenho nenhuma sombra de dúvida, né? Que Pedro indo para uma seleção, ele vai se valorizar. Ele vai, como é que a gente possa dizer? Talvez até clubes, né, da Europa tentar a contratação. E essa seleção brasileira aí, pessoal, eu não tenho nenhuma sombra de dúvida. Eu não tenho nenhuma sombra de dúvida que Pedro seria titular absoluto. Isso aí eu não tenho nenhuma sombra de dúvida, né? Para mim, titular não é nem para o banco de reserva, né? Mas, claro, né? Depende do treinador da seleção brasileira, né? Então é isso, pessoal. Se inscreva aí no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal. Deixa sua opinião aí também nos comentários.